Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar, para cultuar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado e exaltado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, cultuando e exaltando ao Senhor. Não importa se fisicamente, não importa se por meio virtual, mas o Teu nome jamais deixará de ser exaltado enquanto houver fôlego em nossos lábios, em nossos pulmões. Nós queremos dizer que enquanto houver vida em nós estaremos louvando e exaltando e bendizendo ao Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada porque tudo que há em nós só existe, Senhor, porque o Senhor nos permite viver, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo dia, obrigada por cada coisa que nós temos e pedimos que o Senhor nos receba como Teus adoradores, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais além do que aquilo que nós merecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite este culto neste dia, Pai. Recebe os Teus filhinhos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor e também para aprender da sua palavra. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E como qualquer corpo que precisa ser bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, nós também, enquanto corpo de Cristo, precisamos conhecer quais são os nutrientes, quais são as coisas que vão nos fortalecer. E por isso estamos semana após semana estudando as temáticas, quais são as necessidades da igreja hoje, o que vai nos fortalecer enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E hoje nós vamos pensar um pouquinho como é importante termos um coração quebrantado e confessarmos os nossos pecados. A palavra nos diz que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e nos assegura que sempre que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui no texto de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Aleluia! Esse é o nosso Deus, misericordioso e bondoso, longânimo e disposto a nos perdoar, desde que a gente se arrependa e a gente esteja disposto a abandonar o pecado, a confessar e deixar as velhas práticas. Aleluia! Vamos continuar com esse culto de exaltação ao nosso Deus e estaremos agora fazendo uma oração com a nossa irmã Jeânia. Em seguida, faremos uma leitura bíblica no texto de Salmos 51 com a irmã Juliana. Logo após, estaremos meditando sobre essa temática com o nosso pastor. Para finalizar, teremos uma mensagem musical com os nossos irmãos Luci e Edno. Tenham uma semana de paz, que o Senhor os abençoe. Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Convido a todos que fechem seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Pai, precisamos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua bondade, meu Deus. Ó, meu Pai, eu entrego a vida do pastor Carlos na Sua mão e toda a sua família. Senhor Jesus, esteja na minha vida perdoando os meus pecados. Conduza, Senhor Deus, a cada um da minha família. Deus, derrame sobre os meus filhos as Tuas misericórdias, meu Pai. Ó Espírito Santo, esteja na Igreja Nova Aliança, derramando Tuas bênçãos, o Teu amor em cada vida, Senhor Deus. Ó Pai querido, abençoe a vida de muitos que estão ouvindo, Senhor, este culto, Pai. Que as Tuas misericórdias, que o Teu amor esteja sobre cada vida, Pai. Ó Deus, eu peço as Tuas misericórdias, Senhor, por muitos que estão sofrendo, cometidos por esse vírus, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, sabe todas as coisas e tudo está se cumprindo, Pai, pela Tua vontade. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque nós estamos aqui sendo cuidado, porque o Senhor está nos amando, está nos cuidando, Pai.
Ó Deus, que a tua graça derrama sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Que Deus cubra vocês de muitas bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus derrame em cada vida. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Convido a todos para fazermos uma leitura que está no Salmo 51, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque ti não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, né, irmãos? Que possamos pedir a cada dia que a misericórdia de Deus se renove em nossas vidas. Que venhamos a ter um coração puro, um coração reto diante dos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos muito felizes porque estamos juntos para repartir a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura que está no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14 até o verso 17. O texto diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós estamos realizando uma série de reflexões sobre a necessidade da igreja hoje. O que é que a igreja do século XXI necessita? Nós temos visto alguns ângulos desse tema tão importante para a vida da igreja, e hoje nós queremos pensar que a igreja ela precisa ter
um coração quebrantado, ela precisa de arrependimento e confissão de pecados. Esse verso 17, o texto diz: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto está falando sobre Esaú. Esaú foi negligente e, além disso, queria herdar a bênção da primogenitura. E nós pensamos, porque o texto está dizendo que ele buscou arrependimento, mas não encontrou. E aí nós pensamos sobre a profundidade do arrependimento mediante a confissão de pecados, e nem sempre o arrependimento é real, nem sempre o arrependimento é verdadeiro. Nós vamos entender para a igreja hoje que o arrependimento, juntamente com a confissão de pecados, ou seja, você sentir pesar dos seus pecados e você ter a capacidade ou o desejo de confessar os pecados. Por que nós faríamos isso? Primeiro, nós temos o parâmetro do que é certo, do que é errado, do que é santidade, do que é pecaminosidade. Nós fomos convidados na Escritura, nós somos o tempo inteiro convidados para nos revestir do novo homem, nos despir do velho homem. Então essa transformação, que nós vamos chamar de conversão, que acontece no momento em que nós nos encontramos com Cristo, ela é uma postura que precisa ser mantida. Então, o arrependimento ele é essencial para que haja amadurecimento da vida da igreja. Uma igreja madura não é uma igreja que não comete pecados, é uma igreja que, quando nós cometemos pecados, nós tomamos consciência do peso do nosso pecado e buscamos o arrependimento, mas buscamos de uma maneira real. Essa dor pela consequência do erro, como deve ter sido o caso de Esaú, nós chamaríamos isso de um falso arrependimento e não propriamente a consciência do pecado. Se eu sinto uma dor, uma angústia por causa do meu pecado, eu vou buscar um arrependimento genuíno e verdadeiro e vou encontrar. Mas se eu estou somente sensibilizado com a consequência do meu pecado, quando o meu pecado vem à tona, consequentemente isso não é um arrependimento verdadeiro que o Espírito Santo opera e quer operar em nossas vidas. Pense comigo. O que deve atrair uma pessoa para uma igreja? Primeiro, a pessoa deve estar arrependida dos seus próprios pecados. Então a pessoa está buscando um novo caminho, uma nova vida, e a igreja aponta para a Bíblia e ele vem para a igreja para receber aquilo que a Escritura ensina. Depois, além de ser atraído por causa do pecado que está trazendo consciência, peso, dor, angústia no coração do homem, essa pessoa precisa ter agora o desejo de alcançar o perdão decorrente dos seus pecados. Então, consciência de pecado, desejo de arrependimento e esse desejo de alcançar o perdão de Deus. Depois que nós passamos por essa experiência, logicamente isso deve ser uma experiência comum a todas as pessoas que estão na igreja, chegaram na igreja, aceitaram a Cristo, foram batizadas, foram discipuladas. Nós precisamos agora, depois dessa experiência inicial, nós precisamos manter o nosso coração quebrantado, sensível, moldado, acessível, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir o tempo inteiro. E nós precisamos aprender a evitar que os pecadinhos, aqueles pecados que parecem ser normais, parecem ser parte da nossa vida, nós precisamos evitar que esses pecadinhos dominem a nossa mente e o nosso coração. O texto que nós lemos, no verso 14 de Hebreus capítulo 12, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Pense comigo de novo. O pecado, seja ele grande ou pequeno, entristece o coração de Deus e vai nos afastando pouco a pouco de Deus.
Ali em Marcos, no capítulo 15, no verso 33 e 34, quando Jesus tomou os nossos pecados e estava sendo crucificado, ele estava no madeiro, ele profere as seguintes palavras, são palavras de grande peso espiritual. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Será que nós, quando pecamos, sentimos a dor, a angústia, sentimos esse peso que o pecado provoca em nós? E vale dizer que a angústia de Jesus estava em função do fato dele ter sido separado do Pai. O pecado fez uma ruptura entre ele e o Pai. Ele não tinha mais comunhão com o Pai. A terra escureceu, tornou-se noite, a terra inteira estava escura por algum tempo, até que Jesus expirou. E quando ele dá o último brado, ele morre. Ali os nossos pecados foram pagos. É necessário que a igreja entenda isso, e nós que estamos na igreja cultivemos essa sensibilidade. Cada vez que nós pecarmos, nós vamos buscar quebrantamento, arrependimento, nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. Nós estamos falando aqui de um arrependimento real. O arrependimento real, verdadeiro, ele traz tristeza pelo pecado. Lembra em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo, ele estava distante do pai e chegou um momento que ele estava tão triste porque os pecados dele, o abandono dele, o distanciamento dele do pai, fez com que ele vislumbrasse em arrependimento a reconstrução da sua vida. E ele disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe apenas como um dos teus jornaleiros. Ele voltou. Então, o arrependimento verdadeiro, ele traz tristeza pelo pecado. E também ele vai provocar a confissão. Nós vamos confessar. E também nós poderíamos dizer, em terceiro lugar, que o pecado, além de trazer, o arrependimento, além de trazer tristeza pelo pecado, vai nos conduzir à confissão e vai nos levar a abandonar o pecado. Não é assim que Provérbios capítulo 13, verso 28 diz? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Então, confessar e deixar. Eu estou triste porque eu senti o peso dos meus pecados. Eu confesso o meu pecado e eu agora desenvolvo o desejo do retorno. Pai, eu pequei contra os céus, diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. E ali estava o filho pródigo retornando para a casa do pai, e ele é recebido com graça, com amor, com festa, com alegria, porque quando o pecador se arrepende é uma alegria diante dos anjos de Deus lá no céu. Nós pensamos ainda que a consequência do pecado deve ser diferente do remorso pelo pecado. O remorso está ligado às consequências que aquele pecado produziu em nós. E o arrependimento está ligado à repercussão desse pecado diante do coração de Deus. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10, nos trazem as seguintes palavras. Ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Judas não se arrependeu, teve um mero remorso. A gente está vendo agora também a expressão de Hebreus capítulo 12, verso 17, falando sobre Esaú. Então nós precisamos buscar um arrependimento que seja real. E quando nós confessarmos os nossos pecados a Deus, nossa confissão deve ser específica. João 16,8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Qual é o meu pecado? Eu preciso dar nome ao meu pecado e buscar arrependimento sobre aquele pecado específico que nós cometemos. E aí nós temos a alegria de ser perdoado. Quando nos aproximamos de Deus com o coração sincero, reto, quebrantado, nós somos totalmente perdoados. Salmo 51, verso 10, o salmista está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim o espírito reto.
E depois no verso 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, ou seja, restitui-me a alegria da tua salvação mediante o arrependimento. E quando a nossa vida é transformada verdadeiramente, nós vamos produzir os frutos dignos de arrependimento, a bondade, a honestidade, a gratidão, a humildade. Quando João Batista pregava, ele disse aos soldados, pregando ali no deserto, ele disse: aquele que tiver 2 túnicas deve dar ao homem que não tem nenhuma. Ali em Marcos capítulo 3, no verso 11. No verso 12, verso 13, ele está ensinando sobre honestidade. Olha, não cobrem mais do que a lei manda. E aqueles homens, no verso 14, expressam a gratidão a Deus. E ele diz: o que nós devemos fazer? E ele disse: vocês devem agora viver com os seus próprios salários. Então, o profeta João Batista, falando sobre arrependimento, que era a tônica do ministério dele, ele ensina sobre esses frutos dignos de arrependimento. E nós, igreja, nós nos arrependemos dos nossos pecados e a partir daí como nós vamos viver? A palavra de Deus coloca sobre nós a responsabilidade, porque nós éramos uma velha criatura, um velho homem, agora nós somos nova criatura e novo homem, nós fomos transformados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Que Deus possa nos abençoar com essa virtude de ter um coração quebrantado, ter consciência de pecado, de arrependimento, de confissão. E voltando à expressão de Hebreus capítulo 12, verso 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós somos nova criatura. É o Espírito Santo que vai operar isso em todos e consequentemente em nós. Que Deus te abençoe. A paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com uma música que fala sobre Jesus e quem Ele é para nós. Um dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? E perguntaram certo dia com ironia atroz: quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste
Vamos orar juntos mais uma vez? Que a graça salvadora de Jesus Cristo, do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, Senhor, agora e para todo sempre. Amém.